Olá, meu povo, tudo bom? Meu nome é Felipe e esse é o Rolê de Ciência, o podcast onde a gente vai falar tudo sobre a vida científica. Mas aqui a gente não vai ficar focando em artigo, não. A gente vai focar mais na carreira dos nossos convidados, os altos e baixos e olhar as experiências profissionais e pessoais dos nossos convidados. E o tema de hoje é meu primeiro emprego e as diferenças que entre a academia e a indústria. E para falar desse tema, eu trouxe dois amigos que entraram juntos comigo no meu primeiro emprego, a Jennifer Rabelo e o Lucas Guimarães. Os dois hoje são mestrandos lá na USP. Meninos, sejam bem-vindos. Que bom que ver vocês. Eu tô com saudade, faz tanto tempo que a gente não se vê. Oi, que saudade. Oi, Luiz. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui no seu podcast. Eu acho que isso é muito legal. É muito importante, né, da gente passar as nossas experiências, né, para os alunos que sempre ficam meio perdidões, né, nesses aspectos de academia, indústria, empregos e artigos. Ai, gente, que bom ter vocês aqui. Então, o foco desse podcast é falar da nossa carreira científica e da vida que a gente teve nesses anos que a gente está dentro do laboratório e fazendo pesquisa. Eu queria que vocês resumissem um pouquinho como foi a jornada de vocês. Você pode contar um pouquinho pra gente, Lucas? Bom, então, a minha jornada acadêmica começou em 2012, quando eu entrei no curso de biotecnologia na Universidade de Brasília. No meio de uma greve, sem nada para fazer, saí no meio do terceiro ano. Fui procurar logo o estágio, vi que tinha um professor, eu falei, olha, professor, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu tenho todo o tempo do mundo para aprender. Ele falou, não, é isso que eu preciso. Aí, desde já do primeiro semestre, então, no comecinho do primeiro semestre, comecei a estagiar nessa área de biologia molecular. Durante a graduação fiz, né, vários estágios, PIBIC, mais focado nessa parte de biologia molecular. Assim que eu formei, assim que eu terminei, né, as minhas matérias, eu entrei na BTEC junto com o Luiz, com a Jennifer, e de lá a gente entrou como técnico, e foi muito aprendizado, porque é uma rotina totalmente diferente, e depois de um ano trabalhando como técnico, fui promovido para líder de produção. Olha. Fiquei por lá mais fiquei sendo líder lá por aproximadamente mais 2 anos, até que eu decidi me aprimorar um pouquinho mais tecnicamente, e aí eu decidi fazer o mestrado na USP, mais com foco industrial, para não sair da linha que eu gostei bastante, né, de indústria farmacêutica. Então, para continuar nessa linha, eu segui com mestrado em farmácia industrial. Ah, que legal. E você, Jenny? Bom, eu entrei na UNB junto com o Lucas, mas eu só comecei a fazer estágio também só em 2013, no segundo semestre, né, da faculdade. Desde sempre eu trabalhei com biotecnologia, né, eu trabalhei bem com biotecnologia / bioquímica, algumas técnicas de biologia molecular. Depois disso, eu também trabalhei com bioquímica adaptativa e também, como eu fiz biologia, né, eu sou bióloga, eu também dei muita aula, né, aula para crianças com déficit de atenção. Então, foi muito legal para eu também desenvolver minha comunicação e toda essa experiência de licenciatura. E quando eu estava me formando, quando eu estava se formando, eu entrei na BTEC, junto com vocês, né, você e o Lucas. Foi aí que eu me apaixonei por biotec farmacêutica, que antes eu trabalhava mais era também industrial, mas era num foco um pouco mais pegado para a produção de biodiesel, essas outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar com biotec farmacêutica. Eu amei essa parte de purificação de proteína, e meu mestrado também foi... Daí depois de um tempo eu percebi que eu precisava aprimorar um pouco mais as minhas técnicas e resolvi fazer um mestrado na USP também, para, de fato, melhorar essas técnicas e também continuar próxima a técnicas que se assemelham à indústria, para eu também não ficar um pouco distante. Ai, que legal. Gente, e agora eu vou voltar lá do começo pra gente começar do nosso primeiro emprego, a primeira experiência de entrevista de emprego. Ai, gente, vocês lembram como é que foi? Foi terrível. Gente, pra quem tá acompanhando a gente trabalhava, a gente
começou a trabalhar na BTEC, que é a Unidade de Biotecnologia da União Química Farmacêutica Nacional, que é uma empresa bem grande e que tem aqui no Brasil. E aí chegou nós três lá para fazer a entrevista no primeiro dia lá, que foram 2 dias de entrevista, não foi, gente? Foram. Foram. Decorados, eu acho. 1 mês de distância quase. E Não, foi uma semana de distância. Não? Nossa, pareceu muito grande. eu então, acho que foi uma semana. Uma semana, mas a gente tava muito nervoso. Ai, gente. Pois é, aí a gente chegou lá no primeiro dia e praticamente só tinha gente do nosso curso de biotecnologia lá da UNB. Era muito engraçado, porque a gente conhecia todo mundo. Só tinha eu de biologia. Era. A gente praticamente conhecia todo mundo que tava lá. O engraçado que eu achei é que, por exemplo, tinha muitas carinhas conhecidas. Em teoria, a gente era o povo mais velho, né? Porque tinha muita gente calouro também e tinha gente muito mais velha, assim, lá. Sim, lá justamente. 30 e tantos anos, que a gente ficava, tá. Isso já foi para mim um choque de confiança, que eu falei, tá, a pessoa tem Sim. quilômetros de jornada na minha frente. Sim. O que eu vou falar aqui para impressionar, né, o povo? Não, exatamente. Eu cheguei lá, até hoje, até aquele dia lá, eu só tinha feito entrevista para estágio. É uma coisa assim, mais informal, né? Com professor e tal. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí eu cheguei lá, eu não sabia o que era o que esperar, gente. Eu nunca tinha estado. Ainda bem que a nossa foi bem assim, as pessoas foram muito tranquilas, elas não deixaram a gente tenso, né? Mas você escuta muito que tem recrutadores que eles são um pouquinho, né, tensos. O que eu gostei do nosso processo é que ele foi bem objetivo, né? Foi tipo assim, a gente juntou, teve uma redação que era de tema livre. Gente, eu lembro até hoje o que eu escrevi, que eu falei assim, eu não sei o que escrever, eu vou escrever sobre fuga dos cérebros. Que era tipo uma redação que eu fiz no ensino médio, sabe? Quando eu tava treinando pra Enem, vestibular, essas coisas. E aí eu escrevi sobre isso. O que vocês escreveram? Eu escrevi sobre a importância do profissional de biotecnologia na indústria. Só que como o tema era livre, eu viajei tanto que eu falei até que o biotecnologista carregava um pouco do homem das cavernas, que experimentava as coisas e via os resultados e nananã. Nossa, eu viajei muito. Mas aí você vai falar de toda a profissão que seguiu as regras, as leis naturalistas. Tava perigoso. Jenny, e você, Jenny? Eu sei o que foi o seu tema, é muito engraçado. Essa história foi ótima. Gente, olha, eu vou ser muito sincera. Prefiro não comentar. Não, então, é porque eu vi a União Química ser construída. E eu já tinha a idade, assim, sei lá, uns 10 anos. Então, eu vi aquela construção e eu ficava, gente, mas que coisa é essa? O que é isso, sabe? Você criança, você confabula, né? E nesse momento eu pensei assim, gente, isso é coisa, são os alienígenas que estão aqui, sabe? Estão fazendo testes. E eu via gente de branco ali saindo, eu ficava, alienígenas. Eu pensava que era tipo uma área 51, eu era uma criança muito criativa nesse aspecto. Mas é tipo isso. Justamente. E a parte do refeitório, eu jurava que era uma nave espacial, uma coisa assim. Era muito, muito engraçado. E eu contei justamente essa experiência que eu tive de ver a União Química crescer. Porque quando eu entrei, eu juro pra vocês, gente, eu falei, agora eu entrei aqui, eu descobri o que era. O que tinha lá dentro, né? Como é que era? Porque tem tava realizada, né? Não, gente, pois é, pra mim já estava realizada porque eu já tinha entrado, porque a arquitetura é um pouco diferente mesmo, ela tem esses arcos, né? Então eu achei muito engraçado, gente, fazer isso. Gente, e foi muito engraçado, porque, tipo assim, a gente trabalhava na universidade por esse tempo todo durante a nossa graduação, né? Então, tipo assim, eu ia vestido de qualquer forma, sabe, pra universidade. Eu vestido quase de pijama. Aí, no primeiro dia lá, ou foi no segundo, eu não lembro, eu me vesti todo bonitinho, né, de social, assim, e tal. E nessa época eu andava de moto, gente. Aí eu fui pra entrevista, eu acho que foi no segundo dia. Eu cheguei lá, aí a gente tinha que dar unidade... Olha o spoiler, Jenny! Desculpa!
Gente, a chuva me pegou, faltando, tipo assim, poucos minutos pra chegar dentro da empresa e eu cheguei todo molhado pra entrevista de emprego. Mas assim, passei, né? Essa foi a primeira impressão que a gente passou, porque nesse segundo dia que a gente conheceu o restante das pessoas mesmo, né, da BTEC. Foi, Então, a gente chegou todo molhado. foi. O Luiz com certeza encharcado, mas a gente mesmo tava molhado também, que tava uma chuva muito forte. Gente, eu cheguei muito antes. Eu cheguei muito, 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 muito antes. Eu cheguei lá, tipo, 40 minutos de antecedência. Tipo, se não foi isso, foi 1 hora de antecedência. Porque eu tava com medo de me atrasar. E eu morava a 15 Do minutos lado. do meu trabalho. Ai, gente. E aí eu não peguei a chuva. O povo me olhou com a cara de pena, muito engraçado. Ô, Lucas, mas você também teve um coisa com sua roupa, não teve? O quê? Que você Calma. tava vestindo a mesma roupa que o nosso chefe, né? Isso é muito engraçado. No primeiro dia de entrevista, o gerente foi entrevistar a gente, né? E eu fui com uma roupinha básica, né? Geralmente eu visto um pouquinho extravagante, né? Então eu fui mais conservador, assim, dei uma abaixadinha no tom. E aí, quando eu entrei na sala de entrevista, eu olhei o gerente que ia entrevistar a gente e falei, pronto, acertei na roupa, porque ele estava com a camisa social quadriculadinha pequena vermelha, uma calça caque e um Oxford caramelo. Eu tava com a camisa social de quadradinho azul, calça caque e Oxford caramelo. Pronto, Não, vocês estavam iguais. Eu só lembro do sapato. não teve que ficar aqui de roupa, fiquei até Ai, mais gente. relaxado quando eu vi isso. Ai, gente, muito engraçado. Não, e o engraçado foi no exame admissional que eles perguntavam se a gente fumava, se a gente bebia. Aí todo mundo, não bebo, não fumo. Eu coloquei, eu não menti. Ainda julguei vocês. Ai, eu não fumo, gente, mas beber. Aí eu falei, se eu colocar aqui que eu bebo, o povo vai achar que eu sou alcoólatra, aí. Ah, o Lucas não colocou que fuma. Tava lá pintando toda todo fim de semana. Ai, gente. Mentira. Ai, gente. Pois é, aí a gente foi contratado. E aí, qual foi assim o maior baque que vocês sentiram de trabalhar na universidade, dos nossos estágios anteriores, para finalmente entrar na indústria, para trabalhar num ambiente profissional de verdade? Eu acho que você tem metas muito bem estabelecidas na indústria. E você deixar de entregar uma coisa, você não está se afetando, por exemplo, como é no mestrado, ou como é, enfim, nos PBICs da vida. Você está deixando a equipe, né, na mão, e enfim. Então, essa pressão meio que fica sempre constante. Claro, cabe você, assim, né, sempre entregar o que você tem que fazer, enfim, mas eu senti que essa pressão de trabalhar e ter sucesso é muito maior na indústria. É um esforço em equipe, né? Eu também senti muito isso, porque eu tava lá trabalhando em laboratório desde o meu segundo semestre da faculdade, sabe? E, tipo assim, sempre foi eu conduzindo meus próprios experimentos, meu próprio projeto, então, assim, eu sempre trabalhei sozinho. Aí, quando eu entrei lá, foi a primeira vez que eu tive que, assim, realmente trabalhar em equipe no mesmo projeto, sabe? Porque por mais que eu trabalhava num laboratório com bastante gente, que a gente tinha uma ótima convivência, eu tava tomando conta do meu projeto, entendeu? E aí, tipo, ter que dividir experimento e até, assim, a área de trabalho, sabe? Sua bancada, os equipamentos com outras pessoas, eu senti um pouco, sabe? Sai, é meu. É, tipo isso. Cara, eu acho que uma das coisas que eu também peguei muito, também essa parte de, esse é o meu experimento. Eu trabalhei na Embrapa, boa parte da minha graduação. Então, eu não trabalhei muito na academia. Eu comecei a trabalhar na academia mesmo, como IC, no final da minha graduação, tipo, no último ano. Então, para mim, a minha graduação inteira foi basicamente trabalhando na Embrapa. Uhum. Na Embrapa Green Energia, que ela exigia um pouco mais de decoro no espaço, vestimenta, a gente tinha que fazer cópia, a gente tinha que fazer um monte de coisa, assim, que também já estava mais acostumada quando cheguei na BTEC. Mas uma coisa que eu percebi bastante foi, assim, baixar um pouco a bola.
Porque, às vezes, o jeito que a gente faz experimento não é o jeito que é o protocolo, que é exigido pela indústria, entendeu? Então, às vezes a gente tem aquele jeitinho, não, mas dá para fazer assim, aquilo, outro, não, beleza. Não, você tem que fazer exatamente a mesma coisa sempre. E é tudo o mesmo cálculo, e você tem que justificar tudo, relatório. Eu senti, na verdade, mais dificuldade na transição indústria-academia do que da academia para a indústria. Porque no meu primeiro relatório da faculdade, do mestrado, eu estava assim, gente, tá justificado, coloquei aqui uma referência ou outra aqui, essa discussão. Aí ele, não, Jennifer, essa discussão precisa ser melhorada e tal. Eu falei, gente, desculpa, porque na biologia a gente não tinha nem, tipo, um TCC pra gente trabalhar essa parte de discussão. Então, eu senti mais dificuldade na transição indústria-academia, do que academia para indústria. Sim. Essa era uma pergunta que eu tenho mais pro finalzinho, aí eu vou fazer de novo e eu quero saber um pouco mais de vocês. E, gente, eu quero falar de funções. Como é que era o nosso trabalho, o que a gente fazia, como é que era o nosso dia a dia, vocês lembram? De receber material até enviar o material acabado. Quase brincava até com o povo que era o trainee da BTEC, que você aprendia, girava por todas as áreas. Exatamente. Mas, assim, eu sempre vi isso como um ponto muito legal, porque eu vejo que hoje em dia, cada vez mais profissionais multidisciplinares, eles têm mais sucesso, porque eles conseguem ver aonde que o trabalho dele influencia ali na frente, por mais que, por exemplo, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento, eu preciso saber se o que eu estou desenvolvendo é aplicável ali para a grande escala da minha indústria. Se não for, ok, pode ser o melhor processo do mundo, ele não vai ser aplicável. Então, você já cria filtros, sabendo coisa de estoque, sabendo coisa de planejamento de produção, e tudo isso eu acho que a gente teve, né? Porque a gente atuava não só na pesquisa e desenvolvimento, de fato, otimizando o processo e tal. Aí tinha a paralela de cultura de células, que era projetos à parte, mas que também era um processo mais de pesquisa e desenvolvimento mesmo, assim. E tinha a parte da produção também, que era outro ritmo, que era exatamente tudo regradinho com pop, que você não podia sair da linha um minuto, porque senão você dava desvio e tinha que cancelar lote, tinha que cancelar coisa. Então, a gente fazia tudo, a gente aprendeu muito de muitas coisas, e eu achei que isso foi muito legal. Isso, e principalmente a parte administrativa, né, que a gente fazia também, tipo, de fazer POP, de fazer relatório, de organizar estoque. Essas coisas, quando eu fui trabalhar lá fora e eu sabia como fazer um relatório bem feito, um POP, fazer uma coisa padronizadinha e até a questão de organização mesmo, assim, de arquivos, as pessoas falavam assim, nossa, tipo, nem eles das empresas que eu entrei para trabalhar depois não faziam, sabe? E, tipo, isso aí é totalmente um diferencial, porque você chegar e você já saber organizar essas coisas, os dados e relatórios e tudo, que é para facilitar o entendimento de todo mundo da sua equipe, isso aí faz uma diferença enorme. Eu acho que isso aí me ajudou bastante. Nossa, sim, eu também acho que a gente transitou por muitas áreas, né? A gente, por exemplo, eu mesma auxiliei na instalação e treinamento de centrífuga. Então, eu vi do início até o fim, desenvolvi o POP, entendeu? Eu fiz todo o troubleshooting para a gente... o que pode dar errado, fazer isso. Então, isso tudo me trouxe muita experiência, isso foi muito bom, foi muito positivo para mim. A gente às vezes fica bem assim, porque fez isso, fez aquilo, mas eu acho que foi super positivo, porque eu trabalhei até com fermentação. Eu não entendo, lógico, o processo assim, ao todo, bonitinho, como otimiza ou algo do tipo, porque não é a minha área. Eu sou mais do Dow, eu poderia falar sobre isso, mas o bom foi ter tido esse contato também, porque quando você está pensando num processo ao todo, você sabe o que considerar e o que não considerar, então você tem noções dos gargalos dos processos, entendeu?
Pois é. E na vida real é isso. Você tem que ser multitarefa, entendeu? Muitas vezes a gente é muito protegido na universidade, sabe? Porque, tipo, a gente tem a ajuda ali o tempo inteiro, entendeu? E a gente fica focado só naquele negócio, naquele áreazinha específica ali do laboratório, você tem sua funçãozinha, você faz aquilo e pronto. Mas na vida real, você tem que, meu filho, troubleshooting, entendeu? Você tem que resolver perrengue e fazer acontecer. Tem que ser dinâmico. Eu acho que uma das coisas que mais importam pra gente nesse aspecto é ser dinâmico. E você realmente não ter medo de ficar fazendo alguma coisa, entendeu? Meter a mão na massa. Se você vai mexer com E. coli, você vai sair fedendo. Muito provavelmente. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Agora eu queria relembrar com vocês, porque recordar é viver as situações engraçadas que a gente passou lá na BTEC. Porque não só de ciência vive o cientista. Né? Que é a primeira coisa que veio na cabeça de vocês? O que aconteceu, Lucas? Conta aí. Teve uma vez que a gente estava tendo um treinamento no fermentador, né? E eu tava assim com o lacre, brincando com o lacre, né? Aí cheguei na Mônica que trabalhava com a gente, falei, não, agora você tá casada comigo. O lacre fechado, ela foi e colocou, né, no meu dedo, só que aí no que ela colocou, apertou e não saía mais. E no meio do treinamento, eu assim, tipo, discreto, né? Tentando tirar e não sair, meu dedo ficando vermelho, meu dedo ficando roxo. E a Jennifer olhando e rindo, você olhando e rindo. Gente, eu tava só olhando e rindo. E aí a gente foi o dedo do Lucas ficando roxo e a gente falou, putz, vou ter que fazer a cirurgia aqui, mas discretamente, pra ninguém perceber. Aí vai eu com a serrinha. Eu e o Lucas vamos pra de trás das outras pessoas lá. Então eu serrando o dedo o dedo do Lucas, não. Mas serrando o lacre pra tentar liberar o dedo do Lucas, gente. Foi muito engraçado. Eu com medo de serrar meu dedo, mas eu falei, nessa hora aqui, só livra desse lacre logo, meu Deus do céu. Gente, a única coisa que eu fiz, que eu poderia ter feito, porque já tinha muita gente mexendo no dedo, foi pegar meu celular e começar a tirar foto. Foi, a Jenny ficou tirando foto, essa maldita. Não, eu fiquei tirando foto, rindo, porém preocupada, rindo com preocupação, lógico. Olha aí a gente pra você tem que ter ver. essa preocupação. Olha aí pra você ver, minha experiência com experimentos em vivo veio a calhar, uai. Eu só vi o dedo do Lucas. Nenhum conhecimento é à toa, nenhum conhecimento é bobo, tá vendo? Precisamente. Gente, outro marco dessa nossa passagem pela indústria brasileira farmacêutica foi as vezes que a gente trabalhou de madrugada. Como é que era trabalhar de madrugada, gente? Não, gente, era um sufoco. Era um sufoco. A gente tentava deixar as coisas mais confortáveis possíveis, né? Porque era muito puxado, né? Que às vezes a gente trabalhava de 11 da noite até 8 da manhã, né? Então era muito puxado. Então a gente tentava, pelo menos, deixar as coisas um pouco mais divertidas, né? Lógico. Isso. Muita comida boa pra compensar. Muita comida boa. O bom de trabalhar de madrugada era as comidas que a gente levava. E era sempre em dupla, né? Então, tipo assim, a gente sempre ficava só 2 pessoas na empresa inteira. Então, assim, às vezes a gente ia assistir um filme, às vezes a gente fazia o erro de assistir um filme de terror, né, Jenny? Colocar uma musiquinha. Botar uma musiquinha, fazer um alongamento no meio do laboratório. E aí, porque a gente ficava a noite toda e a gente praticamente só trabalhava de 1 em 1 hora, porque era quando a gente tinha que coletar a amostra. Então, assim, a gente ficava pelo menos 40 minutos ocioso, então a gente tinha que caçar um trem pra fazer. Aí haja café. A gente dormia, né? Haja comida. café. Eu não dormia porque eu não conseguia, mas, menina, o que eu comia tomava de café. Café era sempre ali, a maquininha bombando. Eu tentava, tipo, sei lá, organizar meu tempo, porque às vezes, por mais que a gente estivesse acompanhando, às vezes a gente tinha coisas a mais, né, pra fazer. Na verdade, sempre tinha, fazer um teste de glicose, fazer um negócio aqui, fazer... Então eu ia pegando meu tempo, assim, pra eu não ficar muito parado, eu ia fazendo, agilizando minha vida, né, pra no final eu ter que ser mais leve e ao mesmo tempo pra eu estar ocupado e não sentir sono.
Isso. Mas também depois de um tempo começaram a organizar melhor o nosso tempo, né? Pra Até gente. porque. Desculpa te interromper, Jennifer, mas no Pode primeiro dizer. mês que a gente ia fazer essas escalas de madrugada, eles falaram assim: vai ser uma dupla por mês. Então aquela dupla vai trabalhar de madrugada o mês inteiro e o outro não. Aí a primeira dupla era eu e Jennifer. A gente trabalhou um mês inteiro, gente. Metade da semana, de segunda a quarta-feira, eu acho, que era de dia. E Horário administrativo. era horário administrativo. E quinta, sexta e sábado de madrugada. Então, assim, a gente vivia zumbis. Foi um mês, assim, que a gente tava morto, assim, durante o dia. Porque não conseguia acostumar, né? E aí, no final do primeiro mês, que eu e Jenny trabalhamos arduamente, eles resolvem mudar. Ai, a gente ficou muito, muito... Eu fiquei com muita raiva nessa época, gente. Vocês não têm noção. Sim! Que era bom porque, querendo ou não, você já se organizava, né? Porque, vou trabalhar de madrugada, então vou resolver alguma coisa no banco, vou fazer uma consulta na parte Isso. da manhã, só que, cara, era muito cansativo. Você trocava o dia pela noite e, por exemplo, o seu sábado todo você usava para dormir e o domingo você, tipo, ficava, pera, hoje é sábado, domingo, e no dia Exatamente. seguinte já era segunda, você ia trabalhando 6h30 da manhã de novo. E o estômago também reclamava, porque no começo eu não comia de noite. Sim. Tipo, eu não sentia fome de noite. E aí, não dava. Mas eu lembro uma semana assim de produção, que a gente ficou uma semana, 3 horas da manhã, que eu já estava acostumado, eu já estava comendo um pratão de macarrão como se fosse almoço, assim, 3 horas da manhã. Não, a gente ia às vezes para a União para jantar, né? Para fazer a janta 1h da manhã, mais ou menos. Nossa senhora, a gente pegando assim um pratão assim, de comida. 1 hora da manhã. Mas eu preciso fazer um adendo aqui, em agradecimento à tia Leila, que sempre fez uma marmitinha para mim, sempre guardou uma comidinha para mim. O Luiz trazia 2 marmitinhas para mim e para ele, porque a tia Leila sempre falava assim: não, leva para Jennifer, menina, tão bonita, tem que comer. Tia Leila é minha mãe, gente. Essa folgada ficava comendo as minhas custas. Ai, gente. Sim, eu Ai, comi as gente. custas dele. Eu não me arrependo. Não, mas tá certo, mãe, tá certa. Gente, Comida de graça. e como é que foi o momento que vocês decidiram em largar a indústria e voltar para academia? Porque eu, na minha experiência, foi assim: quando eu terminei a graduação, o povo falava assim para mim: vai direto pro mestrado, que se você for para a indústria, você não vai querer voltar para academia. Aí eu fui para a indústria de teimoso. E também porque na época não fazia sentido para mim ir pro mestrado, entendeu? E aí eu fui pra indústria e tal. E aí quando eu fui para sair quando eu decidi que eu queria sair da indústria, todo mundo falava pra mim: "Você não vai acostumar com a academia, você tava na indústria, não sei o quê". Só que aí acabou que eu consegui uma bolsa de estudos na Holanda e acabou que eu falei assim: "Meu filho, pra Europa eu tô indo". Aí eu fui, né? E aí, nessa época, depois de 1 ano e meio trabalhando lá, eu saí da empresa, né? E foi assim, foi muito triste, porque eu gostava de trabalhar. Por mais que a gente trabalhava muito arduamente, assim, sabe? Tinha vezes que você ficava tipo: ai meu Deus, eu tô morrendo, principalmente de madrugada. Mas, tipo assim, a equipe que eu trabalhava lá era muito bom. Trabalhar com esses dois aí era muito divertido e tal. E aí foi assim, foi um momento meio que assim, final de série que você. Sabe aquela série que você mais gosta e você tá assistindo o final dela e você fica tipo. Foi desse jeito pra mim. E pra vocês, gente? Ai, gente, então, pra mim, eu cheguei num momento que eu falei bem assim, bom, eu acho que eu aprendi já algumas técnicas e eu acho que eu posso aprimorar, né? Foi aquilo que eu falei no início, eu preciso aprimorar um pouco mais, eu acho que eu preciso de uma base teórica um pouco mais ampla, até mesmo para poder galgar posições maiores, né, em indústria no geral. E então eu entrei em contato com alguns professores da USP. Eu e o Luiz, a gente já estava nesse esquema de vir para São Paulo, só que o Luiz acabou indo para a Europa e eu fiquei e ele me deixou aqui em São Paulo. E aí eu entrei em contato com o professor Adalberto e como ele falou assim, você está muito mais voltado para
para essa parte de downstream, de processos de purificação de proteína e etc. Enfim, eu acho que é legal você trabalhar com a Carlota, que é a minha orientadora atual. E aí eu comecei a trabalhar com nanobiotecnologia. E para mim foi isso. Eu também achei que seria um pouco mais... eu não queria ter largado a indústria tão cedo, mas eu percebi que se eu não largasse muito cedo, eu acho que eu também não largaria. Então a gente tem que a gente tem que ir logo no embalo na hora que a gente está com vontade. Tanto que foi bem na época que o Lucas também estava virando líder, né? E aí eu e o Luiz, a gente falou, olha... A gente não vai entrar nessa disputa com você. Pode seguir em frente. Eu lembro da nossa conversinha off. Tipo, e aí, gente, vocês querem? Vocês querem? Porque eu quero. Aí vocês, não, eu falei, vai, beijos. Estou indo para a Europa. Justamente, a gente trabalhava tão bem, nós éramos um grupo tão coeso que foi muito natural para a gente falar bem assim, não, isso é muito franco, né? Com o que a gente queria e o que a gente não queria. Então, agora o Lucas trabalha não no mesmo laboratório que eu, mas a gente trabalha no mesmo grupo de pesquisa. Eu trabalho com a parte de nanobiotecnologia, ele trabalha com a parte de fermentação e escalonamento de processos. Então, nossa, é aquela coisa que trouxe um aperto no coração, sabe? Porque eu amava trabalhar com vocês, eu sinto muita saudade. Eu vejo o Lucas, né? Porque o Lucas tá aqui, né? Então a gente se vê sempre, mas eu tenho muita saudade de ver o Luiz. Pois é, desde que ele voltou também da Holanda, teve quarentena, e quando ele veio para Brasília, né? Eu estava aqui em São Paulo, então eu tava defendendo a minha qualificação, então foi tudo muito... Sabe? Desde aquele último dia seu de Betec que eu não te vejo, pessoalmente. Então já faz mais. Não, desde a minha despedida. Ah, verdade. Desde a minha despedida no bar. Isso. Só para eu contar aqui, a minha experiência foi um pouquinho, não sei, talvez um pouco da de vocês, né? Mas quando vocês saíram, eu continuei, né, na Betec. Então, vocês saíram mais ou menos com 1 ano e pouco. A partir daí eu tinha virado líder e eu falei, não, então eu tenho mais oportunidade de aprender ainda aqui na indústria. Então, de fato, realmente, quando eu virei líder, eu comecei a ter muito mais responsabilidades que eu não tinha antes e que eu tinha que desenvolver. Gerir pessoas foi um grande desafio para mim, porque eu geralmente sou aquela pessoa brincalhona e tal, e eu tive que aprender a hora de falar sério e a hora de brincar, e de se fazer respeitado, né? Não por medo, mas pelo respeito mesmo ao seu trabalho. Então, eu teria que entregar resultados, eu teria que propor coisas que impactassem as pessoas e que elas concordassem, né? E aí, então, eu estava desenvolvendo isso, tanto de fazer compra, que era uma coisa que a gente não fazia como técnico, gerenciar estoque, aprender sistemas, emitir relatório mais complexo, propor experimento. Então, eu estava assim, eu ainda estou aprendendo aqui. Mas chegou numa hora que estava todo mundo tão bem treinado, todo mundo tão integrado, que eu falei, eu acho que me falta conhecimento técnico para otimizar melhor os processos, me falta conhecimento técnico, por exemplo, se eu olho para um supervisor hoje em dia, eu penso uma pessoa que tem um mestrado, um MBA, ou anos de experiência na área. Então eu fiquei, próximo passinho da minha escadinha profissional seria supervisor. O que eu tenho que fazer? O que as pessoas que são supervisoras têm? Mestrado. Aí eu falei, vou fazer então mestrado focado na área da indústria. E nesse ponto eu sou muito grato de ter entrado na indústria primeiro, antes de fazer meu mestrado. Porque se eu tivesse entrado no meu mestrado, eu meio que ia continuar ali na inércia. Então eu ia continuar no laboratório que eu estava, fazendo o que eu fazia, que não é lá bem 100% aplicável na indústria, por mais que tenha uma noção de aplicabilidade, não é aquela coisa diretamente aplicável na indústria. Então, eu ia fazer um mestrado que talvez não me abrisse muitas portas para a indústria. Então, saindo da indústria para ir para o mestrado, eu consegui realmente focar nos meus objetivos de crescimento e o que eu preciso ter para alcançar o que eu quero. Então, para mim isso foi 100% benéfico ter entrado primeiro na indústria para depois ir para o mestrado. Sim. E essa volta para a academia, a Jenny até falou um pouquinho antes, mas como é que foi para vocês? Porque eu senti um baque, entendeu?
Principalmente porque lá na universidade que eu tava trabalhando, era diferente. O mestrado lá não é igual aqui no Brasil, que é você literalmente ter um projeto por 2 anos, né? Lá você tinha 6 meses de aula, 6 meses de estágio, 6 meses de aula, 6 meses de estágio. Então, tipo assim, voltar a ter aula e muitas das coisas que eles estavam vendo lá era meio que revisão, eles iam um pouco mais a fundo, mas não era uma coisa assim que necessariamente ia aplicar para minha área que eu queria, que eu já queria estar trabalhando, entendeu? Então, voltar a fazer tarefa, gente, fazer tarefa é uma tristeza, entendeu? Prova, essas coisas, e até a dinâmica de trabalhar num laboratório de academia, de universidade, foi muito diferente, porque, primeiramente, eu virei o louco da organização por causa da indústria, entendeu? Então, tipo assim, quando eu fui pro meu laboratório lá, era um laboratório que só tinha holandeses, então, tipo assim, até os holandeses lá, o sistema de ensino deles é diferente, então eles começam a fazer pesquisa já no mestrado, entendeu? Enquanto a gente começa aqui na graduação. Então todo mundo era muito novato, entendeu? Os meus colegas de trabalho tinham um nível de desorganização assim, tipo de pegar um anticorpo e guardar em outra geladeira e não falar pra ninguém. E eu ficava tipo, meu Deus, não pode fazer isso. Entendeu? Então isso aí eu acho que foi o que deu um maior baque, assim, uma diferença, mas também foi o que me deu um diferencial comparado aos meus colegas de curso, entendeu? Que é uma experiência que eu já tinha a mais, que eu já tinha um nível de organização a mais do que quem sempre ficou na academia, sabe? Para mim, eu tive uma experiência meio que. Eu tô tendo uma experiência meio que utópica, né? Porque por mais que eu seja da USP, né, no mestrado, eu desenvolvi minhas pesquisas no Instituto Butantan. Então, eu tenho uma certa equipe de suporte muito boa, então eu não preciso lavar vidraria, então eu não preciso perder meu tempo de pesquisa com atividades auxiliares, porque eu tenho pessoas que fazem isso para mim. E no Butantan eu tenho uma sala só minha, com computador, então é lindo, eu estou vivendo o mundo da fantasia, fazendo inveja na Jennifer. Só que essa experiência que a indústria, que eu adquiri na indústria, de organização também, com certeza foi um ponto muito legal de eu levar para a academia, porque eu, por exemplo, eu faço roteiro e relatório. Então, se eu vou começar um experimento, eu faço um roteiro para que eu entenda, assim, como se fosse uma ata, só que no formato mais digital, para eu ir preenchendo, para eu ir escrevendo na hora. Então, eu consigo me organizar melhor e eu passo questão desse tempo. Eu perco um tempo realmente para fazer roteiro e relatório, mas é um tempo que eu ganho depois de organização e tal. Então, com certeza, isso me ajudou, mas eu sinto falta. O baque que eu levei foi de ter uma equipe que trabalha no mesmo projeto, porque por mais que você tenha orientador, por mais que você tenha, né, várias pessoas para te ajudar e te dar dica, você não tem uma pessoa botando a mão na massa com você e, de fato, o único objetivo, né? Novas e tendo coisas assim. E também, né, por exemplo, fermentação que dura um dia, que dura, sei lá, 36 horas. Aí você que lute para acompanhar e mostrar o máximo de pontos que você conseguir sem dormir. Inclusive, essa semana fermentei, ainda estou com sono fora do lugar aí, mas para mim esse foi um dos maiores choques, né? Não conseguir dividir trabalho com ninguém. Por mais que você tenha estagiário, ele tem que ter um projeto dele, ele tem que se desenvolver sozinho, andar pelos próprios pés. Porque senão, se ele ficar assim, tipo, te ajudando, você vai ter um auxiliar, você não vai ter uma pessoa que está crescendo também, né? E esse foi meu baque. Bom, eu acho que o Lucas também falou, eu tenho a mesma realidade. A mesma realidade não no sentido de ter um baque de eu não ter que perder tempo com algumas tarefas, por exemplo. Tudo bem que eu não sujo muita coisa, porque os meus processos, os meus testes, eles são muito... eu não gasto muita vidraria e o que eu faço é mais descartável, né? Então, cara, eu senti um baque muito grande com a parte de escrita acadêmica, porque eu sou uma pessoa muito prática, então eu sou assim, é papo isso deu certo porque eu consigo justificar por tais artigos, mas eu não me aprofundo muito nesse aspecto. Então, para mim, a maior dificuldade de ter voltado para a academia, e eu também não ter tido TCC, né? Então, eu nunca tive que escrever um TCC. A biologia no meu semestre não precisava. Então, a gente tinha que cumprir alguns estágios e era isso.
Então, essa para mim foi a minha maior dificuldade. Eu também fico um pouco chateada de, às vezes, algumas partes de organização do laboratório, eu fico um pouco chateada que, assim, às vezes tem o IC que vem, deixa as coisas bagunçadas, ou então uma pessoa que é um parceiro que está deixando alguma coisa desorganizada, e às vezes você precisa que essa pessoa libere aquela vidraria para você usar, entendeu? Então, para mim foi um pouco mais difícil no sentido de, todo mundo ali trabalha como um todo, mas cada um tem o seu projeto, entendeu? Então, todo mundo se ajuda, mas, assim, às vezes falta um pouco de ajuda no sentido de você conseguir discorrer um pouco sobre alguns assuntos e você, às vezes, não conseguir. Então, eu consegui desenvolver melhor meu mestrado quando chegou um pós-doc, quando o pós-doc que trabalhava com o meu tema de mestrado chegou no laboratório. Ele tinha saído, a gente se desencontrava sempre. E aí, quando ele voltou, eu consegui desenvolver mais. Então, eu acho que é isso que a academia traz pra gente, que é conseguir conversar sobre ciência e sobre processos que você pode utilizar para otimizar seus processos. Eu acho que é isso. Ai, gente, que legal. Nosso papo tá chegando agora ao fim. E eu queria, só para despedir, eu queria que vocês deixassem uma recomendação de algum livro, de algum perfil nas redes sociais, ou de filme, alguma coisa que tenha a ver com ciência que vocês acham legais e que seria interessante para as pessoas que estão assistindo a gente verem ou conferirem. Eu queria indicar um livro que a minha mãe me mostrou quando eu estava no começo da minha graduação, que chama A Longa Marcha dos Grilos Canibais, que é um compilado de artigos científicos, só que não é aquele techniquez, é um autor que leu esses artigos e interpreta eles como se fosse uma notícia, uma coisa legal. Então é muito bem digerido e você aprende sobre várias coisas, vários artigos legais, você vê várias formas de fazer ciência diferente, vários jeitos de pesquisa, tanto de ecologia, biologia molecular, microbiologia, e você acaba... É bem legal, assim, é um livrinho de cabeceira para você ler, 1, 2, ou como eu, ler o livro inteiro numa sentada, porque é super gostoso de ler e você agrega muito conhecimento científico de forma simples e muito divertida. Eu indico, assim, de coração, como mulher, eu indico sempre escritoras. Eu gosto muito do livro As Cientistas, né, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, que é para incentivar ainda mais mulheres a continuarem na ciência, porque a gente tem muita mulher que trabalha na ciência, mas não consegue perseguir, não consegue se posicionar bem em relação a outros pares que são homens. Então, eu acho que isso é bom para a gente se incentivar sempre e continuar na luta. E eu também digo o podcast Naruhodô, que é o amor da minha vida, porque, gente, eles te ensinam como você destrinchar um artigo científico, eles te ensinam não somente um artigo científico, mas como um tema, como você consegue fazer pesquisas e você se basear nos quatro pilares aristotélicos para você destrinchar a ciência dessa forma, né? Então, eles não se limitam apenas à ciência num âmbito científico, biológico ou tecnólogo, mas eles também vão para ciências sociais, humanas, que elas também contribuem para o conhecimento no geral. Ai, gente, vocês são muito cultos. Agora eu fiquei até com vergonha eu fiquei com vergonha da minha indicação, porque eu vou indicar o TikTok. Eu queria indicar o TikTok, ou o Instagram do Lab Shenanigans, que é um menino que ele é cientista, eu acho que ele é do Texas, alguma coisa assim. Ele é neurocientista. Ele é neurocientista, isso. E ele faz os TikToks científicos, só que, tipo assim, muito engraçado, gente. Tipo, ele faz piada da nossa vida, dos perrengues que a gente passa, sabe? E é muito, como eu posso dizer, muito relatable, assim, sabe? E eu acho demais, cara. Eu gosto muito deles. Então é isso, gente. Obrigado por estarem aqui hoje. Foi muito legal estar começando esses projetos aqui, ter trazido vocês.
Eu queria que vocês que estão assistindo se inscrevessem aqui no Rolê de Ciência e deixa o like aí, sabe? Curte, compartilha com seus amigos, bota lá no grupo do laboratório, fala assim, ó, esse menino fala merda aqui. Aí que é engraçado, entendeu? Pra gente rir e compartilhar nossos perrengues da vida de cientista, entendeu? Vocês só podem achar mais episódios como esse no YouTube. Esse podcast é uma produção do meu canal, @explore por aí. Me segue lá no Instagram também. E também no Spotify. E vocês podem escutar enquanto vocês estão fazendo experimento lá. É bom, é bom. Meninas, vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Eu acho que eu tô bem. Eu vou pôr de qualquer jeito. Qualquer coisa, podem me mandar jobs pelo LinkedIn. Também tô aceitando. Eu acho que só se for pra mandar jobs. Acho que eu também. E você, Lucas? Lucas é blogueirinho, Lucas. Você quer seguidores? Siga o meu Instagram, @guimaslucas. Meu LinkedIn também é guimaslucas. Meu LinkedIn é Jennifer Rabelo, tá? O Instagram é Jenny Rabelo, é Jenny.rabelo. Eu não lembro, quem fez o meu Instagram é o Luiz. Então, eu não faço ideia. Eu ponho assim, gente, muito obrigado. E pra você que tá assistindo, muito obrigado por acompanhar e até o próximo episódio. Yeah! Uhul!